Então você vai colocar a perspectiva teórica da obra. Outra coisa, como que o autor fez essa obra? Ele fala, geralmente na introdução à obra ele entrega tudo. Olha, eu fiz uma pesquisa tal, né? Eu usei tal metodologia, não é isso? Na introdução da obra eles confessam tudo. Então você só vai colocar aqui, ó, perspectiva teórica da obra. É uma obra de tal departamento da teologia. Ele escreveu a obra segundo a página tal a tal da introdução, usando tais métodos. Pronto, acabou. Entendeu? É difícil? Não é difícil. É você aprender, na verdade, a resenha, ela obriga você a manusear bem o livro. Porque às vezes eu tenho o livro e não sei manusear ele. Entendeu? E agora a resenha, ela me treina para eu ver como o livro foi escrito e para eu manusear bem o livro. E outra, nem todo livro eu vou ler de ponta a ponta. Então eu preciso dessas ferramentas. Se você quiser anotar isso para você não perder, ó, que aí geralmente a perspectiva teórica está na introdução à obra. Aí o que acontece? Se eu usar essas ferramentas, eu faço a leitura técnica. A leitura técnica da obra é para quê? É para que eu saiba se eu preciso ler ela ou não. Entendeu? Imagina, eu tenho 10 livros lá. Eu faço uma leitura técnica antes para ver se aquilo lá tem o que eu preciso. Entendeu? Se não tiver o que eu preciso, eu nem vou gastar tempo na pesquisa daquela obra. Aí eu vou para outra obra. É por isso que serve essa maneira de ler. Aí vem a síntese da obra, o resumo. A síntese da obra nada mais é do que o resumo da obra. Então você vai pegar assim, a obra está dividida em 4 capítulos, ou em quatro áreas, cada área com 2 capítulos. Né? A área 1 é os fundamentos da teologia, a área 2 é os princípios da teologia, a área 3 é a prática da teologia, a área 4 é considerações finais da teologia. Então aí você pega e organiza, a obra está organizada assim, os capítulos tais a tais falam sobre isso, os capítulos tais a tais falam sobre isso. Então, não é... Gente, só não faça um resumo maior que a obra, né? Tem um pessoal que empolga com o resumo, né? Aí ele, na verdade, não faz resumo, ele desdobra o pensamento da obra, né? É outro tipo de exercício. Resumo da obra é que seja menor que a obra, tá? Então você vai pegar só os pontos principais e jogar ali, tá bom? Resuminho mesmo. A resenha toda, não tem uma regra de quantas páginas, mas umas 2, 3 páginas tá bom, né? Para toda a obra, né? Para toda a resenha. Aí, vou dar um exemplo aqui. Breve síntese da obra e principais teses desenvolvidas na obra. Aqui é o seguinte, se você quiser fazer uma análise mais detalhada, além do resumo da obra, você pode acrescentar as teses da obra. Ou seja, aí se você tem uma capacidade de leitura mais pente fino, você consegue ver também as teses que ele propõe. Aí você analisa aqui. Tá? Se não, você trabalha o 4 e o 5 como se fosse a mesma coisa. Tudo bem? Então, dá para emendar o 4 e 5. Síntese e teses da obra. Tá? Mas se você quiser detalhar, você pode separar um do outro. Tá? Aí aqui, existe o passo número 6, ó, que é reflexão crítica sobre a obra e implicações para o ministério. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando fala reflexão crítica, às vezes o pessoal acha que tem que meter o pau na obra. Né? Não é isso reflexão crítica sobre a obra. Reflexão crítica sobre a obra é você fazer a crítica teológica, literária da obra. Então, é mais ou menos assim. Se a obra foi bem escrita, se a obra ela atende à lacuna que ela propõe, se a obra ela acrescenta ao nosso ministério alguma informação preciosa, se o que a leitura dessa obra trouxe... Eu vou usar um termo do meu orientador de tese lá, ele usa muito esse termo, aporte. Se a obra trouxe algum aporte para o meu ministério. Ou seja, se a obra acrescentou alguma coisa ao meu ministério pastoral. Ou seja, a crítica não tem que ser necessariamente negativa, tudo bem? Mas se realmente tiver algo negativo, aí você pode colocar aqui, certo? De maneira equilibrada e não exagerada. Então, e técnica, sem ofensa a pessoas. Exemplo, eu percebi que na obra a fonte era muito pequena, um exemplo, né? E isso dificulta a leitura. Certo? Eu percebi que a obra
não trouxe bibliografia no final, o que dificulta a pesquisa posterior. Você entendeu? Então você vai fazer essas observações aqui, e aí você vai sempre começar do aspecto negativo e depois você termina enfatizando aspectos positivos. Então, é só isso que você vai fazer, e principalmente o que essa obra abençoa. E no final, você pode até colocar se você recomenda a leitura da obra, ou para quem você recomenda a leitura da obra. Bacana, né? Então, é um trabalhinho. Ele é um trabalho que, se você estudou o livro, vai ter dificuldade? Nenhuma. Nenhuma. Porque tudo isso está no próprio livro. Agora, eu posso pegar Agora, eu tenho alguns alunos que foram além no IBA. Aí eu vou contar o que eles fizeram, às vezes isso vai te interessar. Eu tinha, por exemplo, uma aluna que já era acostumada com isso aqui. Ela lia mais uma ou duas obras da mesma temática e depois, quando chegava no último tópico, ela comparava as obras lidas. Entendeu? Assim, tem outros alunos que eles eram minuciosos na análise da obra e a aplicação para o ministério, e aí faziam alguns apontamentos. Então, quer dizer, você tem uma liberdade. Isso aqui é um trabalho para você, em primeiro lugar. Para você. Né? Para você. Vamos dar um exemplo. Eu li a obra, aí passa o tempo, eu esqueço, né? Agora, se eu fiz a minha própria anotação da obra, eu não preciso reler a obra. Eu vou primeiro reler minha anotação da obra. Aí depois, lembrei, essa obra era boa mesmo. Aí você vai lá, você já até sabe na página que você tem que ir para buscar o que você achou interessante. Entendeu para que serve? É muito legal, né? Então, esse trabalho é o trabalho que vocês têm para fazer, né? E aí é o seguinte, eu mandei para vocês o modelo de um trabalho que eu fiz, que eu entreguei no doutorado. Então, lá no doutorado, a gente tinha que ler, para cada módulo cursado, 1000 páginas de leitura. 1000 páginas de leitura, resenhada. Né? Fora os trabalhos acadêmicos. Entendeu? Então, para você que está chorando aí das 100 páginas, 80 páginas, tá? A coisa pode ser mais apertada. Tá? Então, cada formação tem seu grau de exigência. Então, aqui, por exemplo, eu estava lendo essa obra fininha aqui do D.A. Carson, O Deus Amordaçado. O Cristianismo confronta o pluralismo. São Paulo, editora Shed Publicações, 2013. Aí olha esse detalhezinho que eu coloquei. Quantas páginas? 608 páginas. 608 páginas. Hã? Só esse negócio aí, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Apresentação do autor. D.A. Carson, um dos fundadores e diretores do Ministério Coalizão do Evangelho. É professor e pesquisador do Novo Testamento do Trinity Evangelical Divinity School, onde leciona desde 1978, obteve o grau de bacharel em Química. Aí o homem era químico, você sabia disso? Então, obteve o bacharel em Química pela Universidade McGill, mestrado em Divindade pelo Seminário Batista Central em Toronto, no Canadá, e PhD em Novo Testamento pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Carson já escreveu e editou mais de 50 livros. Aí, no caso, esta resenha foi formulada pelo reverendo Manuel Delgado durante seus estudos de doutorado, Ministério de mim. Aí eu coloquei, só queria ver o que era o rodapé. Em português, já temos publicado diversas obras dele, entre as quais podemos mencionar Igreja Emergente, o Movimento e suas implicações, Cristo e Cultura, uma releitura, Introdução ao Novo Testamento, Os Perigos da Interpretação Bíblica, que também é chamado, originalmente era Exegese e suas falácias, primeira edição dessa obra. Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, que ele entra num tema polêmico lá. O Comentário de Mateus e o Comentário de João, e essa obra que ele foi organizador do Shabat para o Dia do Senhor, né? E a obra A Manifestação do Espírito, que ele discute a exegese de 1 aos Coríntios 12 a 14. Então, você viu? Eu falei quem é o D.A. Carson. Entendeu? Você viu quanto? Eu gastei o quê? Um parágrafo para falar de quem é o D.A. Carson. Está vendo que legal? Não é que você vai contar com quem ele casou, que data. Entendeu? Você vai pegar o que é essencial para você saber de quem estamos falando. Tá bom? Se você tiver acesso a que livros ele publicou,
que livros tem publicado dele em português, é um exemplo. Dos livros em português. Não, aí você não tem, aí você tem que pesquisar. Essa informação eu pesquisei. No caso aqui do D.A. Carson, o Francis Schaeffer, aí você vai fazer o quê? Faz um Google, pega na internet quem é Francis Schaeffer, que obras ele publicou. Aí você dá uma enriquecida na sua apresentação. Outra coisa, autores que faleceram, você precisa colocar a data do óbito dele. Entendeu? Por exemplo, o Francis Schaeffer já partiu para a glória. Então, é só um detalhe importante.